Olá, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui para dar início a mais uma semana com nossas devocionais. E nessa semana nós daremos início a algumas devocionais naquela passagem de Mateus capítulo 5, onde Jesus fala das bem-aventuranças. Quero ler com vocês versículos 1, 2 e 3 do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, que nos diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmã, a primeira coisa que eu preciso observar é que quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele na verdade ele não está apresentando um caminho de justiça própria, como se as bem-aventuranças fossem um caminho de virtudes pessoais, onde as pessoas as desenvolvem pelo seu próprio esforço, pela sua própria dedicação, como uma espécie de justiça própria, como se fosse um caminho para que as pessoas obtivessem o favor divino. Não é isso que o Senhor está ensinando. Muito pelo contrário, o que a gente percebe é que essas virtudes que aparecem aqui, essas posturas do coração que são mencionadas, elas são na verdade fruto da graça de Deus na vida desses que são denominados aqui como bem-aventurados. A primeira coisa que a gente precisa entender com relação às bem-aventuranças é isso. É que elas, na verdade, elas são colocadas aqui como se fosse a descrição de um perfil, né, do coração do homem e da mulher que pertencem e que caminham no reino de Deus. Então, pensando dessa forma, a primeira das bem-aventuranças que nos é apresentada é essa dos humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Perceba que a humildade de espírito já é algo que vincula o indivíduo a pertencer, a estar presente, a estar inserido na realidade do reino. Os humildes, né, bem-aventurados eles são porque deles é o reino, não é será o reino, não, já é, eles já estão inseridos nele. E o que é ser humilde de espírito? Como é que a gente entende isso? Há alguns textos no Antigo Testamento que tratam um pouco sobre esse assunto. Um deles é o livro de Isaías, no capítulo 57, versículo 15, nós lemos o seguinte, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. A gente percebe que aqui a menção tem a ver com o quebrantamento, com aquele que é contrito, abatido de espírito, tem o coração quebrantado. Em Isaías, versículo capítulo 66, no mesmo livro, né, do mesmo profeta Isaías, nós temos aqui versículos 2, olha, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Quando Jesus, aqui no Evangelho segundo Mateus, se refere a essa bem-aventurança dos humildes de espírito, certamente é esse mesmo conceito que aparece em Isaías que está sendo trabalhado aqui. Isso tem a ver com essa visão correta que o homem tem de si mesmo. E qual é a visão correta que o homem precisa ter de si mesmo? É que ele, diante de Deus, nada é. O verdadeiro humilde é aquele que olha para Deus da forma certa e olha também para si mesmo da forma certa. E a bem da verdade, nós só conseguimos olhar para nós mesmos da forma certa quando primeiramente conseguimos olhar para Deus da forma certa. E nesse aspecto, só o próprio Deus pode abrir os nossos olhos, iluminar os nossos olhos para que a gente o enxergue da forma certa. Só a palavra de Deus consegue nos abrir os olhos e nos ajudar a olhar para Deus da forma certa e só a partir de então, olharmos para nós mesmos. E quando isso ocorre, o que a gente reconhece? O que a gente enxerga? A gente enxerga Deus como todo poderoso, todo suficiente, aquele que tem vida em si mesmo, e aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, aquele que é santo,
que é reto, que é justo, que é perfeito. E quando a gente olha para nós, a gente descobre a nossa realidade de limitação, de sermos pecadores, de não sermos suficientes para garantir a nossa própria salvação, de não haver em nós nenhuma justiça própria, nenhum mérito. Então, o humilde de espírito é esse que se reconhece falido, desprovido de recursos, de justiça própria e de méritos perante o Senhor. Esse é o requisito inicial para que se adentre o reino de Deus. Porque é somente quando a gente reconhece a nossa falência que nosso coração está pronto, então, para abraçar Jesus Cristo como a única esperança. Somente quando a gente entende que em nós e de nós mesmos não há nenhum recurso, nenhum caminho, nenhum meio, nenhum instrumento para nos garantir acesso ao céu, para nos garantir a salvação, para nos garantir qualquer benesse ou qualquer benefício divino. Somente quando a gente reconhece que estamos falidos é que de fato estamos prontos para crer e nos lançarmos totalmente confiando tão somente na obra de Cristo, no sacrifício do Cordeiro e esperando unicamente na graça que nos foi revelada em Cristo. Por isso que desses, os que são humildes, é o reino. Porque quando nós chegamos nesse ponto de nos tornarmos humildes dessa forma, então o reino estará aberto diante de nós. Porque então, e só então, viveremos verdadeiramente pela fé. Quando deixarmos de confiar, quando deixarmos de confiar em nós mesmos, é que então passaremos a confiar em Cristo. Quando começarmos a ver a nossa limitação, a nossa incapacidade, é que então passaremos a depender do poder de Deus e vivermos na dependência dele. Essa é a verdadeira humildade de espírito. Que Deus te abençoe, que no teu exercício devocional de hoje, Deus te dê condições de olhar para dentro do teu próprio coração, fazer uma investigação sincera e se arrepender dessas confianças que você tem em você mesmo, dessas expectativas e esperanças que você às vezes lança sobre o teu próprio potencial. Na medida que o Senhor te mostrar isso, se arrependa disso e peça ao Senhor que te ensine a confiar nele, a depender dele, a não confiar na tua carne, na tua inteligência, no teu potencial. E a reconhecer que qualquer tipo de potencial que você tenha, na verdade, foi Deus que te deu. Tudo vem dele, tudo provém dele. Então confie nele, viva para a glória dele e se coloque debaixo do poder dele para viver na dependência do poder e da operação do Senhor na tua vida. Que o Senhor te abençoe, te dê um dia de alegria e de gozo na presença dele, vivendo para a glória do nome dele. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fique com Deus.